Programa no ar. Programa no ar. Artes, atualidades, atos. Uma emissão sonora do Lápis, Laboratórios de Criação, escrita de literatura e teoria, ligado ao programa de pós-graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. Nesta edição do programa no ar, indagamos em conjunto: autora viva, autor vivo. Trazemos trilhas de leituras para escritoras e escritores em atividade, ressaltando o caráter vivo da criação agora. Diferentes literaturas estão em pauta, diversificadas entre si, as autorias destacadas pelo Núcleo Lápis, aqui em performances de voz e canto, reflexão e encenação, buscam criar um quadro vitalizado do que pode a escrita hoje. Sempre causa surpresa, interrogação e convite à leitura a possibilidade de alguém no tempo presente produzir fabulação, linhas poéticas, cruzamentos vários de uma arte milenar, sempre em fomentação, mas por vezes invisível. Num panorama predominantemente audiovisual, é aquela arte que precisa de um certo transcurso para ser apreendida, fruída e inseminada como a questão e o movimento mais secretos dos que estão vivos. Quem continua a falar por palavras impressas depois de incontáveis épocas? O que se lê nesse instante? Ainda? Agora? Quem? Começamos com Ella Smith, autora escocesa, já traduzida e conhecida no Brasil por sua passagem num evento literário, mas não de todo divulgada entre nós por força do traço singular de seu projeto, eminentemente experimental. Autora de romances como O Hotel Mundo, Girl Meets Boy, The Accidental, traduzido no Brasil como Por Acaso, trafega na contracorrente do mainstream. Bem marcado é um impacto sensitivo, sensorial, que suas palavras instalam nas narrativas que o mundo todo lê, numa espécie de culto particular, porém arrebatador. Tudo o que faz expandir a concepção de literário impresso por grandes editoras como passaportes palatáveis, temáticas, configurações para nichos de consumo e padronização do gosto. Há nos textos de Ella Smith uma polifonia que a emissão de Priscila Gontijo deixa realçada. Uma desmontagem do ponto de vista e da modelação romanesca comumente veiculada. Ganha a cena. Das coisas. Quando foi exatamente? A Astrid Smart quer saber. A Astrid Smart, a Astrid Berensky, a Astrid Smart, a Astrid Berensky. 5h04 da manhã, no rádio relógio padrão popular. Por que as pessoas insistem em dizer que o dia começa nessa hora? Na verdade, começa no meio da noite, a uma fração de segundo depois da meia-noite. Mas ninguém considera o dia começado até que clareie. E o fato é que o escuro continua sendo ontem à noite, e só é manhã quando clareia, embora, na verdade, já seja amanhã assim que passa uma fração de segundo da meia-noite. Isto é, aquele experimento em que você divide algo várias vezes, como, por exemplo, a distância entre o chão e uma bola quicando sobre ele, até conseguir provar, segundo Magnus, que a bola, na verdade, nunca chega a bater no chão. O que é besteira, porque claro que ela bate no chão, caso contrário, como é que iria saltar? Não teria nada de onde saltar. Embora seja fato que a ciência consegue provar que a bola não toca no chão. A Astrid está gravando Alvoradas. Não há mais nada a fazer por aqui. A cidadezinha é um lixo. Agência do correio, restaurante indiano pichado por vândalos, um lugar que vende batata frita, uma lojinha que não abre nunca, local para os marrecos atravessarem a rua. Os marrecos têm as próprias placas de trânsito. Há uma revendedora de sofás chamada Sofabuloso, um horror. E uma igreja. A igreja também tem uma placa só para ela. Nada acontece por aqui, a não ser uma igreja e alguns marrecos. E esta casa é o cúmulo do lixo. É padrão popular.
Nada vai acontecer por aqui durante todo este verão padrão popular. Ela agora tem 9 alvoradas, uma atrás da outra, na mini DV da sua Sony Digital. Quinta-feira, 10 de julho de 2003. Sexta-feira, 11 de julho de 2003. Sábado, 12. Domingo, 13. Segunda, 14. Terça, 15. Quarta, 16. Quinta, 17 e hoje, sexta-feira, 18. Mas é difícil saber em que momento exatamente acontece a alvorada. Tudo o que se tem, olhando na tela da filmadora, é uma visão um pouco mais nítida de lá de fora. Será que isso significa que o começo tem relação com a capacidade de ver? Que o dia começa tão logo você acorda e abre os olhos? Quer dizer então que quando Magnus acorda finalmente no meio da tarde e começa a se mexer no quarto que lhe coube nesse lixo de casa padrão popular, isso significa que o dia ainda está começando? O começo é diferente para cada pessoa? Ou será que o começo se estica o tempo todo para frente o dia inteiro? Ou vai ver, é para trás que ele se espicha. Porque toda vez que você abre os olhos, houve um tempo anterior, quando eles foram fechados, e outro tempo antes disso, quando foram abertos, e assim sucessivamente, retrocedendo através do sono, da vigília e de coisas comuns, como piscar, até a primeira vez em que você abriu os olhos, que é provavelmente por volta do momento em que nasceu. O presente tem outra face que não é aquela desenhada pelos rostos hegemônicos da imprensa e outras empresas de formatação do que significa literatura hoje. Um autor como, por exemplo, Nuno Ramos, celebrado artista visual, reconhecido nesse campo de criação antes do erguimento de um trabalho literário tão consistente quanto provocador, poucas vezes é lido com a ressonância merecida. Carolina Zuppo-Abed contribui aqui com uma concepção de montagem e leitura de um fragmento do escritor de Minha Fantasma. Fica acentuado tudo o que há de muito inovador e enervador no projeto de Nuno. Radiografia cortante, a flor da pele de uma humanidade exposta pela escrita, num misto de diário e estudo das novas doenças da alma, como poderia definir Júlia Kristeva, a semioanalista e escritora também presente nesta emissão de Noir, como ouviremos mais adiante. Literatura especulativa, incisiva, para sempre mobilizante, porque se trata de escrita viva. Ana é como a internet se refere à anorexia nos fóruns e comunidades que reúnem pessoas que enfrentam esse problema. Nessa música da banda Mother Mother, a anorexia é retratada como uma mulher que tenta cometer suicídio e não consegue. Essa mulher chamada Ana, que está brincando de Deus, mas que no fim das contas é um anjo que ninguém consegue matar. Olhando ela fazer o que sempre faz, dormir, olhando o bico do corvo bicar as suas pálpebras, olhando a coruja lhe contar o seu segredo, eu não durmo porque não posso, e o camelo lamber as suas faces enquanto ela descansa entre as duas corcovas, olhando a gralha lhe dizer, eu avisei, olhando a gralha repetir, agora sai dessa sozinha, olhando a lesma passear por suas vértebras que vão afundando no acolchoado da cama, olhando ela diminuir a cada dia em relação à cabeceira retangular, um vão cavado entre as coxas que não havia antes, um cuidado em mim por ela que não havia antes, uma curiosidade maior, porque tudo agora é só dela,
já que não precisa de mim para morrer, talvez nem para viver. Ela não precisa de mim para ir para onde ela quer ir. São dois corpos, um masculino, um feminino. O corpo feminino está exposto, mas não por vontade. Ele está exposto justamente pela ausência total de qualquer vontade. O corpo feminino é magro, cinzento, fraco. E por isso mesmo, completamente dono de si. O corpo feminino decidiu que vai ser amigável à morte. Ele está esperando. Ele deu o passo. O corpo masculino também está exposto, mas por vontade. O corpo masculino aparece, desaparece. Sempre que está em cena, ele está emoldurado por um retângulo feito ora de luz, ora de cal, ora de carvão. Sempre impecável o retângulo. E o corpo masculino, rijo, preenchido, carne, sangue, músculos, tendões, imitando uma postura de morte, mas que em nada se aproxima da ideia de morte. São dois corpos. Eles não conversam entre si. Um deles está tentando, o outro não está conseguindo. Luiz Serguilha, poeta português radicado no Brasil, propicia a Marcelo Ariel uma incursão propositiva, muitas vezes meditativa. A volta de um criador sem amarras, instigado por uma ideia atualizada de experimento em literatura. Depois da noção de vanguarda, uma espécie de cubofuturismo multifacetado, projetado em fractais agudamente contemporâneos, se reengendra, por obra de um cinematismo impactante, dotado de potência conceitual. Através de comentários, leituras de texto e também das inserções da voz de Serguilha, um universo imagético e desnorteador aparece com força na dicção do também poeta, impressivo, irradiador, que é Marcelo Ariel. A todos, eu sou Luís Serguilha. Vou tentar vos dizer algo ou intensificar alguns conceitos que envolvem o caos, o corpo, as tentativas de escrita, os ritmos afetivos, porque o corpo do escritor parte do caos, não é? Os artistas, o corpo dos artistas, dos escritores, partem sempre, não é? São arrancados do caos. E há no projeto, né, corpográfico do Luís Serguilha,
essa cartografia que envolve a desumanização que se opõe ao projeto do humanismo, né? Que por isso é parte do caos, né? Tem essa dimensão de fluxos naturantes. Mães crias e uma língua a dançar. Protoplasmas das mães devoram os olhos funambos dos séculos. Dizem, transpiradeiros vivos das células linguais batem contra si mesmos. E os estuques das gozes mais levantadas fragmentam os pêndulos sofros das casas, onde as crias sobem pelo vinco da ressurreição das falas. E ele mesmo diz, diz, né? Num fragmento do Facebook aqui, um poema que me impacta, esculpe-se sempre uma correnteza do impossível e da desumanização, para experimentar tudo aquilo que não pressupõe e não antevê. Sim, experimenta cruelmente o que não consegue escorar. É aqui que se encontra a movência estranha do seu respiro aberto ao inconsciente, ao indiscernível e ao impessoal. Fisiotomias uniformes, ritmos lingoteros, LL no espinhadeiro, fôlegos incendiários. A bruxaria dos impactos, das mucosidades trágicas, dissolve as plumagens negras, com a agudeza dos escafoides da crisalidação, conectando as abaladuras dos vocábulos da leitora órfica com cadafalsos psicotrópicos, rés às ressurgências dos sangramentos do espaço, onde os bichos meteorizados pelas sombras terropénicas revolvem uma arena da língua e tornam-se magnéticos por cima de gradações fotovoltaicas. Há um feixe de diálogos com José Gil, por exemplo, quando elabora esse conceito do inconsciente ser o pensamento dos órgãos. Aí percebemos, né, que na escrita do Serguilha, na corpo-escrita, né, corpografia, já que há também um escritural aí próximo, quase uma inversão do projeto do Raziano, né, de Marguerite Duras. E essa fala dos órgãos, né, mas não como uma escrita, né, uma escrita de escutas, né, uma escrita de intermediações, de intencionalidades. Essa fala dos órgãos escorrendo pela mão, né, um fluxo muito próximo do fluxo da Cracolândia, por exemplo, dos craqueiros, né, do fluxo que percorre a cidade como um corpo. Um germe existe germe em decifração funâmbula vigorante, ou serão limiares pontilhados a criarem densidades ritmadas com o intermédio geometral das vidências. Ranhuras dos opérculos pigmentam-se com as unções dos acasos engolfados pelos choques das bocas dentro das sulcagens das zoófonas. Sim. E há esse encontro, né, dessa dimensão pulsional do corpo como uma cidade, do corpo topográfico, da geologia, das pulsões, na duração, né? É todo um processo de fluxo corpográfico que escorre na duração, que é escrito para a duração, que é contra o tempo, né? E logo também tensiona as metáforas, tensiona a linguagem. Eu lembro um pouco do projeto, né, inicial do Serguilha e como ele vai se metamorfoseando para se contrapor aquilo que Marjorie Perloff fala na escada de Wittgenstein, né? Há uma escrita wittgensteiniana, né?
É quase como se ele fosse uma força, né? Na contramão, atuando numa faixa marginal que é o princípio topológico da força, das potências, ao revés do corpo. Dentro do trajeto marsupial, à volta das porosidades dos cerejais, rasuras imprevistas dos galhos turbilhonares proliferam até aos músculos assimétricos dos ouvidos que se afogam nas falanges de uma leitora. E com esse conceito que ele mesmo, em diálogos que nós tivemos, né, levanta, que é o conceito do manguezal, da escrita manguezal, da escrita em que o pulsional se entrelaça ao naturante de maneira irreversível pela fala dos órgãos, ou seja, pelo inconsciente e pela erupção da duração no espaço da imanência, né? É também uma escrita contra a imanência. A imanência é essa arma que o capitalismo usa contra nós. Está aí Luiz Seguilha, um escritor contra o humanismo, contra a imanência. Um escritor que afirma as forças pulsionais da natureza. Anderson Lucarezzi revela de modo preciso, ao mesmo tempo com uma abordagem abrangente, a poética do norte-americano Jerome Rothenberg. Conhecido por seus vínculos com a etnopoesia, Rothenberg comparece aqui em Noir com uma dinâmica concepção de análise e escrita apresentada por Lucarezzi. Instiga, renova, amplia o espectro da literatura desenhado nessa emissão. A escrita se mostra em plenitude, em todos os seus matizes e forças motrizes. Audiorretrato de Jerome Rothenberg. Um livro branco de 13 por 19 centímetros, em cuja capa um desenho assinado por Mildred Gandel ilustra de maneira direta o título White Sun, Black Sun. No verso da folha de rosto, Copyright 1960 by Jerome Rothenberg. Uma publicação da Hawkswell Press, editora localizada no número 50 da Broadway, Nova York, endereço que hoje, 62 anos depois, é ocupado por Wireless and Electronics, New York Gifts, diz o Google Maps em sua modalidade Street View. Esse é o primeiro livro de poemas de um poeta hoje nonagenário. Ainda nos 60, depois nos 70, Rothenberg e a pesquisa de poéticas outras, etnopoesia. Tradução total na tradição da... If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would he like it? Performance. Antologias, Technicians upon Sacred, não exotizantes, canções dos Navarro, trechos do Popol Vuh, cânticos xamânicos islandeses, lado a lado com Shakespeare. Engenho humano em todo lugar, em todas as épocas. Entrecruzamento de palavras, povos, vivências. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Em 1972, Jerome Rothenberg, Outra-se,
em uma reserva cênica no New York State. I became a beaver in 1968. Richard Johnny John was my father. The ceremony took place in the Longhouse and was very brief. They said some words in the Seneca. I got a new name. Morangos silvestres racham-se ao sol dos marimbondos. Diz o poeta Sérgio Medeiros sobre relato de Augusto de Campos. A capa de sua obra Viva Vaia traz ecos das pirâmides mexicanas de Huacan, que o poeta visitou em 1971 quando visiting professor da Universidade de Texas, Estados Unidos da América, onde analisou o poema indígena de Sousândrade, o Gueza. A cabeça rolada para chão jacristão, tal qual ouro sobre azul, era aqui, antes, como o dente de leão, para ser soprado. Rothenberg depois explorou outros caminhos. Quem dera terminar este audiorretrato com um glifo ameríndio de Sérgio Medeiros. Além de atuar nessa edição de Noir, Artes, Atos, Atualidades, Marcelo Ariel é um dos autores vivos que dão forma a esse programa em torno das várias literaturas contemporâneas. Michel Mingotti relata e vocaliza sua convivência com a escrita do poeta paulista, que tem como codinome Exu Príncipe da Luz. Radiações novas, envolventes, então se compõem, no andamento sempre inventivo da poesia de Marcelo Ariel. Tudo que pulsa nas suas encruzilhadas sempre mobilizantes de arte e intervenção nas linguagens e nas questões seminais dos seres vivos no tempo. Thank you, ladies and gentlemen. Remember, no applause and keep it down. No drinks, don't rattle your ice in your glasses. Don't make the cash register. You got it covered? All right. Back to continue this set with a composition dedicated to the first or second or third All-American heel. Fathers, and it's titled Fables of Fathers. Ontem, ela me disse, estive com Ariel. Marcelo Ariel, sabe? Falamos de anjos, do surgimento da escrita, do aberto da linguagem, aquele magma que gira em torno dos órgãos, da tessitura da pele, da estrutura óssea e que vem à tona não como sopro, mas como sinapses que se metamorfoseiam na matéria escura após o contato com o exterior de Cubatão, por exemplo. Onde se aprende desde cedo que a iluminação pelos signos se dá ali também, naquela zona industrial, incubadora de cânceres e corações feridos por metro quadrado. Ele ainda chegou a mencionar, ela me disse, que em nós há um pássaro que jamais canta, um pássaro transparente. O que existe, na verdade, é a construção de um poema supremo na manutenção de nossa presença. E que o negro dentro do negro, sim, o negro dentro do negro, irá iluminar a transparência do ar. Depois disso, ele saiu dançando num ritual próprio,
Capoeira dos Pássaros. Era o Exu, príncipe da luz. Why is he so sick and ridiculous? Then he's a fool. Em homenagem ao autor talvez mais idoso da literatura brasileira, Dalton Trevisan, uma revisita a textos de O Vampiro de Curitiba é feita nesse episódio do programa No Ar. Mais se mostra atual a arte da narrativa breve, com sua incisiva imersão nos corpos e nas mentes, quando trazida após quase 60 anos da criação do personagem vampiro. Esse que foi instalado na cultura nacional, à altura do nosso cotidiano, como um provocativo patrimônio, poucas vezes considerado como essencial, exponencial. Ellen Amaral e Maurício Salles Vasconcelos fazem um contracampo a partir das mesmas sequências extraídas dos contos de Trevisan. Buscam o extracampo de uma arte que combina escrita e cinematismo, poder de vocalidade e ingresso nas regiões mais obscuras do que se conhece como gente brasileira, como escrita de corpo inteiro no presente. O Vampiro de Curitiba. Tem piedade, Senhor. São tantas e eu tão sozinho. Tarado, a vergonha da cidade. Linchado, se a polícia achasse no bolso esta coleção de retratos. Por ti serei maior que o motociclista do Globo da Morte. Você grita 24 horas e desmaia feliz. Piedade não tem no coração negro de ameixa. Olha através de mim e lê o cartaz de cinema no muro. Eu sou o branco vampiro, sugo sangue a toda hora. Agora você, meu bem. Estou sempre do lado do sol. Estou sempre do lado do sol. Minha ameixa, coração de pavor e prazer. Depressa, vem gente, que maravilha. A mão cheia ele sopesava o fruto. Ó, perfeição da natureza. Sou nervosa, hoje estou fria. Como é que você gosta? Sem inspiração eu não posso. Ah, é? Não. Aqui não. Seja boba. Querido, pode vir alguém. Ai, você me machuca. Já faço benzedura de água. Espere, meu bem. Me olhe. Abra o olho. Sinto vergonha. Gemido abafado de terror. Tenha pena de mim. Juro que quem me dera um espelho, uma almofada, um anel mágico. Não faço mal. Me beije, ai meu amor. Ai, me beije. Olha através de mim e lê o cartaz de cinema no muro. Qual é o filme? Qual é o fim? Eu sou o branco vampiro. Sugo sangue a toda hora. Agora é você, meu bem. Estou sempre do lado do sol. O prolífico escritor mexicano Mario Bellatin motiva Lucas Miyazaki um momento de síntese a respeito da presentificação da arte de narrar. Suscita formulações acerca de literatura e performance. As narrativas do autor de Cães Heróis, Salão de Beleza, Jacó o Mutante, entre muitas dezenas de títulos, oferecem um campo producente de focos, de incessantes prismas.
algo que se realiza no compasso de uma produção destacada pela densidade e pela inovação, pelo poder de imantar aqueles que com ela travam contato, criando espaços de descoberta poucas vezes desbravados. Escritor latino-americano que nasceu na cidade do México, cresceu no Peru, onde ele deu início à sua trajetória literária, depois voltou para a cidade do México, onde ele atualmente vive e onde ele consolidou a sua produção literária e configurando também um dos autores mais interessantes, mais inventivos e experimentais no contexto latino-americano, ao lado de escritores como César Aira, Margot Glantz, Roberto Bolanho, Alan Pauls. Algumas de suas narrativas publicadas são Salão de Beleza, Lecciones para una Liebre Muerta, El Gran Vidrio, Cães Heróis e Flores. São algumas das muitas obras escritas pelo autor que hoje em dia já são praticamente clássicos da literatura contemporânea. Ele é um autor que mistura bastante referências reais com outras fabulações absolutamente sem referência. Nisso ele compõe uma poética bastante singular e que está longe de ser aquilo que se considera uma literatura autoficcional ou uma literatura fantástica. Nesse movimento de poética do autor, percebe uma verticalidade na vida por meio da própria escrita. E a gente consegue ver nas novelas e romances do Bellatin a própria existência que vai sendo gestada a cada linha que se narra. Pelo menos é uma forma como a gente pode se aproximar à obra dele, entendendo-a como uma performance contínua. E a gente sente em cada uma de suas obras a fisicalidade do texto e um atestado de vida que se faz presente no momento da leitura. Desde narradores que narram história de seus manuscritos, as histórias das máquinas que se utilizam para se escrever e os procedimentos usados pelos personagens. A ciência e a medicina, personagens japoneses que sempre transitam pela trama, personagens muçulmanos, a cultura muçulmana, a religião muçulmana, cachorros, corpos mutilados e a própria arte e literatura. São elementos que estão sempre orbitando na obra do Bellatin. E agora eu vou ler um trecho de um romance seu chamado Um Kafka Farabeuf, que eu mesmo estou traduzindo. Em breve vai sair pela editora Córrego, coleção Vírus. Um Kafka Farabeuf. O Kafka Farabeuf se rebelou contra mim. Haverá agora alguém disposto a cumprir essa função? Qual é o ponto onde reside a dor? São perguntas que sempre me faço, sobretudo agora que me encontro em Cassel, depois de ter sido convidado por uma monja com um passado curioso. É certo, o Kafka Farabeuf fugiu. Aproveitou que eu estava longe, de viagem. Nos últimos tempos, talvez, não fui radical o suficiente no trato que estava acostumado a dar-lhe. Pode ser que eu tenha falhado em alguns pontos. Dentre outros, me lembro que, ao voltar de uma travessia, dei-lhe um lenço recolhido do chão. O objeto qualquer, achado de maneira casual, era sujo e impregnado de bactérias. Alguém que estava próximo de notou. Afirmou que tal oferenda podia significar um retrocesso na nossa relação. Eu não devia dar-lhe coisa alguma, por mais ínfima que fosse. Aquele lenço podia ser motivo de confusão sobre a natureza do vínculo que nos unia. Então, quer dizer que fui eu, com essa dádiva torpe, quem propiciou o estado atual em que as coisas se encontram? Meu Kafka Farabeuf manteve a sua condição durante alguns anos. O sistema que estabelecemos após nos conhecermos passou por diferentes etapas. A primeira foi a aceitação pelo meu gosto desmedido de estar sempre rodeado pela maior quantidade possível de cachorros. Eu via lá, todas as manhãs,
do lugar onde ele dormia. Na verdade, escutava como um vago rumor como levava para passear os 50 cães, cifra máxima resultante de minha pulsão naquela época. O Velho e os Lobos, narrativa de Júlia Kristeva, mais conhecida como teórica, pensadora embasada no diálogo com a psicanálise, se transforma aqui em jogo vocal, incisão poemática, trazida por Ana Pavla. Um encontro sensível de sensibilidade se materializa. Uma emergência feminizada de indagações irrecusáveis sobre o alterno, o diverso, o núcleo irresolvível de ser e linguagem, através de um corte de tempo e palavra impressa, pelo fio de uma dicção que comove e remove lugares de fala, sedimentações do que potencializa a literatura exatamente nessa hora, quando se torna emissão, instante irrefreável. Tudo isso é medonho, mas banal. O banal é qualquer coisa, sem realce, sem relevo, banido excepcional, sufocado singular, a insipidez dos choques mesquinhos, anula-se a força de insignificância e de evidência. Diz-se evidente aquilo que não faz mais sentido, mas revela o animal humano nas condições primárias e mínimas de sua existência. Comer, beber, defecar, atacar, defender-se, dormir, ter medo, cólera, vergonha, raiva, prazer, desprazer. O banal é o protoplasma de nossas vidas, que urde em impacto mínimo o desejo desfeito. Apaga o ardor, a amargura, o torpor, o logro, o erro, o horror, a felicidade, o estupor, as horas. Engole nossas humildes tentativas de originalidade, macera nossas loucuras no implacável é assim mesmo. O banal tem razão. É a razão primária que nos reproduz sem desvio. Mornas reduplicações de nossos destinos biológicos, vísceras balbuciantes, grau zero do pacto humano, o banal entedia. Mal entramos nele, tranquilos e sonolentos, já nos cansa. Então a vontade de surpresa, quebra o pacto, sacode. A vontade mendiga o evento. É preciso que alguma coisa aconteça. É preciso suceder-nos algo. Nascimento ou morte, espetáculo ou fuga. Façam uma exceção, uma extravagância, uma esquisitice. Quebrem essa ordem. Seja extraordinário. Êxtase, deslumbramento, desregrado, acessório, fora da lei. Será possível? O banal está vigilante. Não há saída, mas sim, sem dúvida, tentem, ironizava. Obstinem-se em manter fora da linha. Temem com o banal. Desconfiem do pacto compacto. Oponham a permanência dele à constância da recusa. Exagerem. Perseverem. Tagarelas, perversos, delirantes, desejantes, delinquentes, beberrões, comilões, fumantes, exagerados, visionários, artistas, detectores, destrambelhados, detratores, detetives. Mantenham a sua aposta contra a banalidade. Não desperdicem sua oportunidade. Ela é mínima. E, sobretudo, sem qualquer esperança. A prodigiosa ficção de Poiesis, narrativa e ensaística, construída pela canadense Anne Carson, vem modulada na voz de Renata Conde, tomada por um andamento sensível, simultaneamente perspicaz para expandir as implicações argutas que a escrita possibilita a cada leitura.
Um universo de textos concebidos com grande erudição e senso de presentidade tem aqui uma amostra bem significativa do que é e faz vitalizar Anne Carson, a exegeta de literatura e pensamento gregos, a estudiosa e recriadora de Proust, a inventora de trilhas para a poesia e a narrativa nos tempos atuais. Irresistível é ver a existência plena da autoria literária, em tal compasso de texto e dicção. A autobiografia do tempo, uma lista de fragmentos de Anne Carson. Fazer tal lista é um dos melhores divertimentos que se pode ter quando penetramos no deserto. Hércules foi um herói ao matar um monstro vermelho que vivia com um cãozinho vermelho? E se este monstro fosse filho de um rio com o ouro? Do que é feito o tempo? Pergunta Gerião, o monstro. Gerião interrompeu sua escuta e começou a ver as encostas do tempo girando para trás e parando. Ele já estava de pé ao lado da mãe, à janela numa tarde de fim de inverno. Era a hora em que a neve fica azul e os postes se acendem e uma lebre pode deter-se no limite da floresta, tão quieta quanto uma palavra num livro. Nesta hora, ele e sua mãe faziam companhia um ao outro. Eles não acendiam as luzes, preferindo ficar quietos e observar a noite vir em vagas em sua direção. Viam-na chegar, encostar, passar por eles e desaparecer. Sua cinza brilhava no escuro. Tão quieta quanto uma palavra num livro. O que é um adjetivo? Substantivos nomeiam o mundo. Verbos ativam os nomes. Adjetivos vêm de outro lugar. A palavra adjetivo, epíteton em grego, é ela própria um adjetivo, que significa colocado sobre, acrescentado, anexado, importado. Estrangeiro. Adjetivos parecem acréscimos bastante inocentes, mas vejamos. Esses pequenos mecanismos importados estão encarregados de vincular todas as coisas do mundo ao seu lugar no particular. São os trincos do ser. Vem de outro lugar. Adjetivos são as alças do ser. Substantivos nomeiam o mundo. Adjetivos permitem que agarremos esses nomes, impedindo-os de esvoaçar por nossa mente como uma explanação pré-socrática do cosmos. Vermelho, ao mesmo tempo, substantivo e adjetivo. Radiofonia, epidemia. Felipe Souza cria uma locução inventiva a partir da escrita mobile de Agustín Fernández Mayo. O autor espanhol proporciona um cruzamento de telejornais nacionais com outras formas de emissão, trazendo à tona o quadro de violência instituída em todas as áreas pela atual governança brasileira. Segundo Felipe Souza, seu interesse nessa visita ao projeto Nocila, desenvolvido numa trilogia de romances por Mayo, intensifica um diálogo visceral com os modos de narrar e de se comunicar do tempo presente. Para Mayo, de acordo com suas próprias palavras, a criatividade consiste em aproveitar intuitivamente o que está nas margens das palavras de ordem cotidianas. Poderíamos acrescentar tudo o que ressoa como ruído, resíduo. O empresário Nadav Benimetsky usou a pandemia da Covid-19 a seu favor e criou uma loja especializada nos Estados Unidos, a Covid-19 Essentials. Nela é possível encontrar todos os produtos de proteção e combate ao coronavírus, do mais simples ao mais sofisticado, desde o álcool em gel até equipamentos de esterilização com raios UV. A loja foi inaugurada no Shopping Aventura Mall, em Miami, Flórida, assim que a quarentena terminou na cidade.
A Essentials vende termômetros infravermelhos, protetores faciais, luvas, abridores de portas sem contato, esterilizadores de telefone, além dos desinfetantes para as mãos. A Malu Maza traz agora os números da pandemia e da vacinação aqui no Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu. Boa noite, Renata, Bonner. Uma boa noite a todos vocês. Vai comprar vacina Nas últimas só 24 se horas, for o país na registrou casa da sua mãe. 464 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, Está superdimensionado o poder destruidor desse de ontem para vírus. hoje, foram 58.100 novos Não casos me vão fazer totalizando mais de 27 milhões, porque, 540 afinal mil. de A média de contas, casos eu está em sou queda de 28% imbrochável. na comparação com 2 semanas atrás. São Engraçado, né? 133.713 Falar casos. em cloroquina A média de mortes é crime. está em alta. Falar de em 46%, maconha é legal. São 885 Jesus óbitos também por dia. não Já pode tem uma semana que falar. essa média está acima Não das pode 800 falar mortes em diárias. Jesus 19 também estados não. do Distrito Federal estão com alta na média de mortes. 4 Brasileiro têm pula estabilidade, em 3 têm esgoto queda. e não Agora, os dados da acontece vacinação nada. pelo país, 2 estados não divulgaram as informações hoje. Nas últimas 24 horas, 250 mil pessoas não vou tomaram a primeira dose, responder nada. 522 mil a segunda A dose, Coronavac dose única, utiliza 525 tecnologia mil de vírus a dose de inativado, reforço. O uma total do técnica dia consolidada há ficou em quase anos 1 milhão e amplamente 300 mil estudada. vacinados. Desde o Ao ser começo da injetado no vacinação, organismo, esse receberam vírus a não é primeira capaz dose de causar doença, mas induz uma 87% resposta da população. imunológica. Considerando quem tem 5 anos ou mais, ou seja, A população tecnologia vacinada, empregada na AstraZeneca 84,65% é o uso do chamado foram vetor vacinados viral. com as 2 O doses, adenovírus que infecta chimpanzés é manipulado geneticamente para que seja inserido o gene da proteína spike, proteína S do SARS-CoV-2. A dose de reforço já foi O aplicada imunizante da farmacêutica Pfizer, em parceria com o laboratório BioNTech, se baseia na tecnologia de RNA mensageiro, ou mRNA. O RNA mensageiro sintético dá as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus que estimulam a resposta do sistema imune. Na Avenida Paulista, há 365 manequins, de diferentes tamanhos e vestidos com roupas coloridas, suspensos por cabos de aço a 6 metros do chão. Todos eles possuem sacos de plástico na cabeça e estão distantes 2 metros um do outro. As sombras criadas especialmente pelos vestidos femininos dão a impressão de uma festa no céu, em que todos estão dançando. Em torno de O Riso da Medusa, ensaio da escritora e filósofa Hélène Cixous, um misto de narrativa e radiofonização em tom confessional, é apresentado por Anna Albert. Decorrente do texto de Freud, A Cabeça de Medusa, o escrito produzido pela argelina francesa Cixous abre espaço para uma fala feminizada, intensa, capaz de acentuar a complexidade subjetiva contemporânea, o que acaba sendo o próprio desafio da criação de literatura no presente, em face do arcabouço de mitos e corpos que se ergue, em sincronia com uma realidade plurifacetada, a um só tempo enredada com motivos ancestrais e a urgência das coisas e dos seres vindos apenas de agora. Temos uma leitura com o ruído causado por páginas escritas, no calor da emissão dos textos de Hélène Cixous. Bastava, reza a lenda, que Medusa mostrasse todas as suas línguas para que os homens saíssem correndo. Eles confundiam essas línguas com serpentes. Precisava vê-los fugir, tapando os ouvidos, com as pernas e também outras partes do corpo bambas, ofegantes, já sentindo a mordida. Eu até achava essa cena engraçada. Porém, mais tarde,
O homem voltava de costas em um golpe forte, com sua espada ereta, sem nem mesmo olhar para o que fazia, cortava a cabeça da infeliz. Fim do mito. Eu amava a humanidade, eu amava meus amados, eu amava a amizade das mulheres. É um jardim no qual as línguas soltas se banham em fontes e dividem seus segredos. E ali, quantas surpresas para mim, filha de Yves Klein, uma parteirinha Angela. Minhas amigas haviam sido tão maltratadas, mais de uma língua havia sofrido algum corte, alguma excisão. Algumas línguas agredidas se fechavam, tapavam com frequência seus órgãos com meias masculinas, ou melhor, com sapatos coturnos. Eu dizia às minhas amigas, é a nossa vez de rir, nossa vez de escrever. Escrever? Sim. É a maneira mais íntima de investigar, a mais potente, a mais econômica, o suplemento mais mágico e mais democrático. Papel, imaginação e decolar. Eu havia descoberto a maneira mais segura e mais universal de escapar quando era cativa da história, atrás das grades de Oran, aos 3 anos de idade. Foi em 1974. Era o momento. Eu estava cansada de caminhar sozinha na literatura. O tempo me parecia terrivelmente longo. Eu tinha escrito muitos textos, ficções, ensaios e começava a escrever para teatro. Mas havia à minha direita um sentimento de deserto. Em meus países cruzavam-se em abundância poetas adorados, filósofos melódicos, exploradores visionários e videntes. Mas me parecia que esperara durante séculos por um número igual de mulheres. Eu acreditava na predição de Rimbaud, naturalmente. Mas quando raios chegaria o futuro? É preciso ter testemunhas e sucessoras para abrir caminho pelos ares. De fato, havia Akhmatova, Tsvetaeva ou Juna Barn, algumas outras, Selma Lagerlöf ou Karen Blixen, mas eram exceções. Eu descobriria Clarice Lispector em 1976. Voltemos ao fantasma de O Riso da Medusa. Ele não se esconde, esse riso. Ele fala do divertimento em suas múltiplas nuances, cheios de ironia, hilariedades, raivas, escárnios de mim mesma e de você, a erupção, a saída, o excesso. Estou com a cabeça cheia disso tudo, cheia de línguas, de saco cheio. Eu não cubro a boca com a mão para esconder a gargalhada. Chega, gritei. Gritamos uma vez. E já havia escrito isso. Já havia escrito muito. Textos livres, textos para além, audaciosos, sem data, e eu ainda chego a gritar, mas não em literatura. Só se grita uma vez em literatura. O sentimento de que não se pode progredir só, nem gozar só, chamemo-lo de responsabilidade, me assombrava. A necessidade de testemunhar e de ter testemunhas é a necessidade em si. Chamar já é ser atendido. O Riso da Medusa. Eu falarei da escrita feminina, do que ela fará. Autora viva, autor vivo. Que? A escrita do angolano Rui Buete motiva o debate sobre o mistério em estar vivo ou não em literatura. O que é dado como contemporâneo e com o rosto à mostra nem sempre apresenta o autor mais revelador. Há ocultações, dispersões, desaparecimentos que fazem mover um conjunto controverso. Há um só movimento atemporal em testemunho da hora que passa, como nunca, não igual a qualquer hora. No caso de Rui Buete, pouco se sabe dele, do que produziu após o belo livro Piau, de 1978, publicado poucos anos depois da independência de Angola do jugo colonial português. Piau quer dizer pioneiro, inaugural, criança apenas.
Não sabemos se ainda existe o autor, mas o livro, sim, se mostra potente para afirmar a existência desse poeta desaparecido. Sim, Piot trata de arte e revolução, periferia do planeta e sintonia cósmica, história e erupção poderosa da vida criadora no instante. O Iboete? Quem? Um autor vivo. Estou até hoje em guerrilha guerrida. O que revolve não é revolução, é um chamado passado, não sei. É o cestro, a invaginação das águas, as trilhas mais tonitruantes. Desencadeia um poema. Assino Rui Boete. Não sei se vivo. Um único livro, Piot, pioneiro. Não saio do ponto. A revolução anunciada que vem e revira-se. Chama-me primeiro. Quem chegar pode entrar. A gira de Angola vive há muito tempo no toco da vela. O casebre é fechado, mas guarda muita gente. Onde não se pensa, habito aberto. A revolução deu certo e não vive de se ver imediatamente, não. Eu digo nunca sobre as pedras no alto de uma morada. Estou em vários lugares e digo no circuito das águas. Pode vir dizer, moro onde sei que o vento bate e zune tudo que não se vê, tudo que é espécie de bala, zunido ancestral de guerra, paramentos dos piores elementos do universo, blindado, barragem das fronteiras. Toda espécie de bala se vende na rua, confeitos de São Cosme e Damião nos meus dentes cariados não param de cantar o encontro da encruzilhada de Angola no meu próximo lar. Onde para eu habito, a revolução continua, não tem mais nome de estandarte, partido e páreo pra vencer na última hora. Pior, 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 pior. É o pioneiro no mais velha criança canta e vem dizer. É um monte de herê, eras descortinadas a partir desse panorama. Cercado por pau a pique, vento e palmeira selvagem, barco bêbado na encosta do meu próximo ar. Programa no ar. Artes, atualidades, atos. Redação Maurício Salles Vasconcelos. Apresentação e edição Ciro Lubliner. Participaram com seus textos performance, em ordem de apresentação, Priscila Gontijo, Carolina Zupo Abed, Marcelo Ariel, Anderson Lucarezzi, Michel Mingotti, Ellen Amaral, Lucas Miyazaki, Ana Pavla, Renata Conde, Felipe Souza, Ana Albé e Maurício Salles Vasconcelos. As autoras e os autores literários vivos são, na sequência de nossa emissão, Ellie Smith, Nuno Ramos, Luiz Serguilha, Jerome Rothenberg,
Marcelo Ariel, Dalton Trevisan, Mário Bellatini, Júlia Cristeva, Anne Carson, Agustin Fernandes Maio, Helene Sixu e Rui Buetti. E até o próximo programa no ar.